2 Samuel, capítulo 16, verso 23. A palavra de Deus diz assim: o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Amém. Pai amado, que nessa noite, ó Deus, ao ler a Tua santa palavra, nós possamos, ó Pai, ter sabedoria e entendimento. E eu te louvo, Pai, porque a Tua palavra ela traz instrução, ela traz conhecimento, ela ensina, Pai amado, coisas práticas para a nossa vida. E que nessa noite, Pai, nós possamos, Pai, compreender o Teu querer sobre a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus está falando da história de um homem chamado Aitofel, que esse homem ele era um conselheiro. Ele dava conselhos, e o conselho que Aitofel dava, as pessoas consideravam como se fosse que Deus que estava falando. Aitofel era uma pessoa influente no meio do povo, quando Davi se tornou rei, e ele se tornou um conselheiro de Davi. Davi se aconselhava com ele. Só que é o seguinte, queridos, o que eu gostaria de refletir aqui nessa noite é até que ponto uma pessoa ela dá um bom conselho ou não. Até que ponto você pode confiar no conselho que alguém dá para você, né? Será que Deus ele usa pessoas para nos dar conselho? Com certeza. A palavra de Deus diz que Jesus ele é um maravilhoso conselheiro. Nós temos o maior de todos os conselheiros que existe, que é Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso consolador e o nosso conselheiro. A palavra de Deus também ensina que nós temos que procurar pessoas sábias que nos deem conselho. Só que a gente tem que saber se esse conselho é bom ou esse conselho não é bom. Então como que eu vou saber se um conselho é bom ou não é? O que aconteceu com Aitofel? Aitofel era um conselheiro de Davi, ele dava bons conselhos, os conselhos dele eram de acordo com a vontade de Deus, só que de repente Aitofel começou a se achar. Eu sei. E Aitofel começou também a se rebelar contra o rei Davi. Era o seu rei e era o conselheiro. E Aitofel começou a fazer rebeldia, confusão, e colocou o próprio filho de Davi, chamado Absalão, contra o seu pai. E aí Davi pensou assim, epa, o conselho de Aitofel não está mais de acordo com a vontade de Deus, não. Eu não vou mais seguir o conselho de Aitofel. E ele ficou preocupado, porque Absalão estava acreditando no conselho de Aitofel. E o povo também estava acreditando no conselho de Aitofel. E eu gostaria de deixar aqui algumas características de um conselho que não é bom, para que você possa anotar. E como eu vou saber se a pessoa está me dando um conselho bom ou não? Mesmo que a pessoa pareça boa, mesmo que o conselho pareça bom, não se esqueça. Você tem um conselheiro maravilhoso, por excelência, que ele também pode falar com você. O próprio Deus, ele te aconselha. E o que Aitofel fez de errado? Porque antes o conselho dele era bom e o conselho dele ficou ruim. E como eu vou descobrir se o conselho é bom ou não? A primeira característica para você saber de um bom conselho é orar. É orar, falar com Deus. Quer ver? Abra a Bíblia em 2 Samuel 15, 31. Volta aí um pouquinho. 2 Samuel 15, 31. Olha o que diz. Então fizeram saber a Davi, dizendo, Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que diz Davi, ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Irmãos, quando Davi viu que Aitofel estava falando besteira, Davi foi fazer o quê? Ele foi lá brigar com Aitofel? Não, ele foi falar com Deus. Falou, Senhor, transforma o conselho de Aitofel em loucura. Ele não sabe o que está falando. Ele vai começar a falar coisas, as pessoas vão ver que ele está errado. Porque Aitofel começou a aconselhar as pessoas contra Davi. E Davi
não falou nada com ele, foi orar a Deus e pediu que Deus transtornasse o conselho de Aitofel. Será que Deus fez isso? Vê aí, 2 Samuel 17:14. 2 Samuel 17:14. Então disseram Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai o arquita do que o de Aitofel, pois ordenaram o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Diz aqui que Deus ouviu a oração de Davi e dissipou o conselho de Aitofel. Então, se você quer um bom conselho, ore a Deus. Davi, queridos, ele sempre orava a Deus e falava: Senhor, a tua palavra é o meu maior conselho. Ele diz assim no Salmo 16:7: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Ele também falou no Salmo 33:11 que o conselho do Senhor dura para sempre. E Davi orava. Ele orou no Salmo 55:9: Senhor, destrói o conselho dos ímpios. Então ora, gente. Se alguém está te dando um mau conselho, ou está dando um conselho mau para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu amigo, estão falando de você, ora. E fala: Deus, muda o que estão falando aí. Muda o que estão falando aí. Deus, ele muda. E a palavra de Deus diz no Salmo 1:1 que nós não andamos no conselho do ímpio. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é orar e pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo é consolador, ele ensina todas as coisas. Fecha a porta e vai falar com ele. E aí, se estiverem fazendo algum conselho errado para você, Deus vai mostrar. A primeira característica é a oração. A oração muda tudo. A segunda característica é você tomar cuidado com as obras da carne. O que a pessoa está te aconselhando é uma coisa carnal ou uma coisa espiritual? Olha o que Aitofel aconselhou. 2 Samuel 16, versículo 20 até o 22. 2 Samuel 16, 20 ao 22. Então disse Absalão a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas de seu pai, que deixou para cuidar da casa. Em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. Olha que coisa horrível! O Aitofel, que antes dava conselhos que eram conselhos de Deus, aquela mente que imaginava a solução para as famílias, aquela pessoa que falava coisas bonitas e dava esperança para os outros, ele começou a trabalhar a sua inteligência. Olha a ideia terrível que ele teve. Olha a imaginação que ele teve. Ô Absalão, pega as mulheres do seu pai. Ele aconselhou o filho a destruir a família do próprio pai. E Absalão pegou as esposas de Davi e no meio de todo mundo, no meio da praça, armou uma tenda. E todo mundo viu aquele ato vergonhoso. Irmãos, esse conselho era de Deus? Não! Então o conselho de Aitofel estava baseado em quê agora? Na obra da carne. E se a pessoa te der um conselho, você já orou? Lembra do primeiro ponto, já orou. Já pediu a Deus. Deus mostra. Se a pessoa estiver errada, Deus tira o seu caminho, muda tudo. E ele fala com você. Mas se a pessoa te der um conselho, e você vê que ele se baseia nas obras da carne, quais são as obras da carne? A ira. A pessoa te dá um conselho, vai lá e fala com ela assim, assim. Já viu? A pessoa está te dando um conselho baseado na obra da carne. Ah, se eu fosse você, eu separava dele. O que é isso? Divisão, obra da carne. A pessoa coloca malícia, mas será que ela não quis dizer isso assim, assim, assim? Obra da carne. A pessoa faz contenda, obra da carne. Prostituição, obra da carne, larga dele e arruma outro. Irmãos, se o conselho está baseado em obra da carne, sinto muito, a pessoa às vezes parece que é sua amiga, mas esse conselho não é de Deus. Quantas mulheres e homens, casais, eu vejo vendo seus lares destruídos por causa de amizade. Lá no trabalho,
O marido chega triste, que a mulher não fez a comida direito. Vamos supor assim. Aí o cara vai e fala da outra. E dá um outro conselho. E instiga o cara volta para casa. Em vez dele voltar tentando ajudar a mulher dele a cozinhar, o cara fala assim, vai lá, dá uma ajuda a ela. Ela deve estar apertada. Não, o cara volta para casa, mas com raiva da esposa. Isso quando não volta nem para casa, vai comer fora. Por quê? Recebeu um mau conselho. Um conselho baseado na obra da carne. Aí a esposa vai e procura a colega. E a colega vai e instiga ela contra o marido. Irmãos, tome cuidado com esses conselheiros que te dão mau conselho. São baseados em obra da carne, divisão, ira, contenda, raiva, o ódio, ciúmes, inveja. São tudo obra da carne. Será que a pessoa te dando conselho, não está com inveja, não? Está instigando ciúmes? E quais são os frutos do Espírito? Se a pessoa te der um conselho assim, ao amor. O que é o amor, gente? Perdoar. Perdoa ele. Difícil achar quem aconselha isso, né? A pessoa fez uma coisa com você, e aí a pessoa fala assim, perdoa ela. Isso é o que? Amor. Alegria. E às vezes quando a gente fala assim, o fruto do Espírito é alegria só para mim não, alegria para o outro também. É eu fazer alguma coisa para a pessoa ficar alegre. Paz. O que é isso? Passou, terminou. Isso é um bom conselho. Mansidão. A Bíblia diz que os mansos herdarão o quê? A terra. Está vendo esse mundo inteiro aí? Sabe quem que é o dono do mundo? Os mansos. Davi era manso. Saul brigava com ele não ia brigar com Saul. Absalão brigou com ele não foi brigar. Ele era manso. Falei, eu sei que eu tenho herança. O que aconteceu com Davi? Recebeu herança, virou rei. Agora quem chuta o balde, o pau da barraca, vamos dizer assim, não herda nada, a gente põe tudo a perder. Então mansidão é um fruto do Espírito. Né? Domínio próprio, paciência, espera um pouquinho. Quer ver um bom conselho? Espera um pouquinho, quem sabe vai mudar. É um conselho baseado o quê? No fruto do Espírito. Então o conselho de Aitofel estava baseado na carne. Divisão, contenda, prostituição, raiva. Coisa horrível. Isso não agrada a Deus. A terceira característica que você tem que ver para um conselho é se a pessoa não está em interesse pessoal. Se a pessoa está te dando um conselho, mas ela está interessada em alguma coisa. Preste atenção. 2 Samuel 17, 1. 2 Samuel 17, versículo 1. Disse ainda Aitofel a Absalão, deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Ao saltá-lo-ei, enquanto está cansado e frouxo de mãos, espantá-lo-ei e fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. O Aitofel, ninguém tinha perguntado nada. Você quer descobrir se a pessoa tem interesse pessoal? Ninguém perguntou nada e a pessoa vem dar opinião. Ninguém tinha perguntado nada dessa vez. O Aitofel falou assim, Absalão, me ajuda aí a juntar 12.000 homens, eu vou lá e vou pegar seu pai de surpresa, vou matar ele. Vou armar uma armadilha para ele, de noite. O Aitofel estava interessado em alguma coisa. Em prejudicar alguém, em conquistar alguma coisa. E aí Absalão ficou esperto dessa vez. O que eu acho interessante agora é que Absalão pensou assim, o que Aitofel está querendo? Eu não perguntei nada. Eu vou pedir conselho de outra pessoa. E aí ali tinha uma outra pessoa, um senhor chamado Uzai, que o Davi, pai de Absalão, mandou ficar com Absalão. Toma conta do meu filho lá. Se o Aitofel der um conselho ruim para ele, você dá um conselho bom. Evita um confronto, é isso que Davi queria. Evita um confronto, senão vão matar o meu filho. E aí ali estava Uzai. E aí Absalão falou assim, olha, Aitofel está dando um conselho estranho, eu vou pedir o conselho de outra pessoa. Porque ele percebeu que havia interesse pessoal ali naquele conselho. E aí, Uzai falou assim, lá em 2 Samuel 17, 14. Desta vez, o conselho de Aitofel não é bom. Dessa vez ele não é bom.
Aliás, no versículo 7, tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo, dessa maneira falou Aitofel, faremos segundo a sua palavra, senão fala tu. 7. Então disse Uzai a Absalão, o conselho que Aitofel deu dessa vez não é bom. Aí no 14, então disseram Absalão e todos os homens de Israel, melhor é o conselho de Uzai o Arquita do que o de Aitofel, pois ordenaram o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Então, ele ficou esperto, falou assim, epa, esse cara agora não está dando bom conselho. Ele está dando seus conselhos baseados em interesses pessoais. Queridos, a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor, ele não busca os seus próprios interesses. Está lá em Coríntios 13. O amor não se ufana, não se ensoberbece, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. E a pessoa, vai se alegrar com coisa errada que aconteceu. Bem feito. O amor não busca os seus próprios interesses. Então, se a pessoa, ela vem e ela está se alegrando com a injustiça, ela está buscando os seus próprios interesses, esse conselho não é bom. Quantas pessoas, às vezes, te dão um conselho, mas na verdade ela quer prejudicar o seu emprego, aí você vai perder o seu emprego e a pessoa está de olho nele. Isso acontece muito no trabalho. Acontece muito em vários lugares. E a pessoa dá um conselho que está baseado em algum interesse. Tome muito cuidado nisso. A última característica para poder discernir é pensar nas consequências. Quando você vai receber um conselho, pensa assim, qual vai ser a consequência se eu fizer o que o fulano mandou fazer? Que já viu o conselheiro que chega assim, se eu fosse você, é desse aí que eu estou falando. A pessoa fala assim, porque a pessoa nunca vai ser você, sabia? Então pense nas consequências. Por quê? Na hora das consequências, quem que vai estar lá para resolver? É a pessoa ou é você? Hein? É você. Então olha só, 2 Samuel 17, 23. Vendo, pois, Aitofel, que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para sua casa e para a sua cidade, pôs em ordem seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. O que aconteceu com Aitofel, hein? Aquele cara que dava conselho para todo mundo. Na hora que ele viu que ninguém mais seguiu o conselho dele, na hora que ele viu que ninguém mais ia fazer o que ele mandava, na hora que ele viu que ele perdeu o prestígio de conselheiro do rei, ele foi lá e se enforcou. Fez uma forca e se enforcou. Preste atenção num detalhe. Absalão estava seguindo os conselhos de Aitofel. Como que Absalão morreu, vocês lembram? Ele morreu com o pescoço pendurado numa árvore. Muito parecido com a morte de Aitofel. Ele estava cavalgando, está escrito em 2 Samuel 18, 9. Ele estava cavalgando, correndo muito, o cabelo dele era grande, ele se enroscou o cabelo, o pescoço, nos galhos e ficou ali pendurado. Eu tenho certeza que quando ele estava ali pendurado, ele lembrou do conselheiro dele, que fez ele cair nessa armadilha. O conselheiro dele morreu numa forca. E muitos conselheiros, irmãos, preste atenção. Muitos conselheiros, eles dão conselho porque quer ver o circo pegar fogo. A pessoa te aconselha, mas ela está fazendo uma forca para você. Preste atenção na vida da pessoa. Se a pessoa mesmo não vive na sua vida aquilo que ela está aconselhando, que moral que ela vai ter para dar conselho? Se a vida dela está toda bagunçada, ela vai dar conselho para você. Preste atenção. Então tome cuidado com as consequências. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? E se eu fizer aquilo, o que pode acontecer? Porque na hora H, você vai estar sozinho. E quem que vai receber o lucro se der certo? É você. E quem que vai pagar o prejuízo se der errado? É você. Tome cuidado com conselheiros que armam forca. Gente que quer ver o circo pegar fogo. Tome muito cuidado. E assim foi a história de Aitofel.
Um homem que dava conselhos bons, de repente começou a escorregar. Davi abriu o olho, saiu fora dos maus conselhos. Absalão entrou nos conselhos dele e se deu mal. Davi buscou o Senhor em oração. Em primeiro lugar, ele buscou o Senhor em oração. E Deus livrou ele dos maus conselhos. Em segundo lugar, ele viu, esse conselho é de Deus, é espiritual ou ele é carnal? A obra da carne ou fruto do Espírito? Em terceiro lugar, você vê as consequências, né? Aliás, você vê os interesses pessoais. O que essa pessoa está querendo, hein? Por que está me dando esse conselho? E também as consequências. E como que terminou essa história? Vamos mudar um pouquinho, rapidinho para terminar. 1 Crônicas 27, 33. Onde a palavra de Deus, ela fala no final dessa história. 1 Crônicas 27, versículo 33. Diz aí um detalhe interessante. Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o arquita, amigo do rei. Aitofel era do conselho do rei. E Uzai era amigo do rei. Por que Davi pediu Uzai? Uzai, vai lá e cuida do meu filho. E Uzai dava notícia para Davi. Uzai foi fiel a Davi. Porque Uzai era amigo dele. Aitofel era um conselheiro, um bom conselheiro. Mas se tornou um mau conselheiro. Cuidado com conselheiros. Amigo, às vezes, te dá um conselho que vira e fala para você assim, ó, você está errada. Você está errado. Esse, às vezes, é seu amigo. E, às vezes, aquela pessoa que dá o conselho, tadinha de você. Você não merece isso. Essa pessoa é apenas um conselheiro. Não é seu amigo. Tome muito cuidado. Deus, Ele quer te dar sabedoria, queridos. Esse é o propósito dessa palavra. Busque sabedoria de Deus. Fala, Senhor, me mostra o que eu quero, o que eu devo fazer. Pede a Ele, que Ele é seu conselheiro. Vá orar. Fecha a porta e vai orar e pede a Deus que Ele fala com você. Pede a Deus para poder mostrar tudo. Ele tira todas as armadilhas, tudo que estão falando de você, ou contra você, ou com você. Né? Cuidado com os interesses pessoais que as pessoas falam. Cuidado com as obras da carne. Às vezes a coisa ali não é de Deus. Pense nas consequências. E Deus vai te dar verdadeiros amigos. Eu vou orar nesse momento. Feche os seus olhos. Deus tem um bom conselho para você. Ele quer te dar sabedoria. Pai amado, eu te peço, Pai, a tua proteção. A proteção divina para cada lar, para cada família. Nos dê, Pai amado, livramento de toda língua maldita, de tudo aquilo, Pai amado, que é falado, Pai, para nos enganar, de todo mau conselho, todo mau pensamento. Ilumina a nossa vida, Senhor. Espírito Santo, fala com cada um de nós, mostra o que é melhor, ideia, inspira a fazer o melhor. Pai amado, nos ensina, Pai, a discernir quando é obra da carne, quando não é algo de Deus, quando alguém está armando alguma coisa, Pai, que não é do Senhor. Pai amado, nos dê sabedoria, Pai. Nos dê, Pai amado, a revelação do que são as consequências de cada decisão que nós podemos tomar. E eu te peço, Pai, nos dê verdadeiros amigos. Não apenas conselheiros, mas verdadeiros amigos que estejam com nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.